Shalom, com a graça de Deus, mais uma live aqui sobre a leitura bíblica. Que o Eterno me ajude, porque a gente não pode parar. Às vezes tem dia que eu não faço, e aí às vezes eu tenho dia que eu tenho que fazer mais de uma vez, ok? Então vamos entrar em 2 Coríntios 13, aqui é 2 Coríntios. Que o 1 Coríntios 13 é muito famoso, que é o capítulo do amor, mas aqui nós estamos falando de 2 Coríntios, aos Coríntios, escrito pelo apóstolo Paulo. 13. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 11 e 12, ele estava fazendo a defesa dele, porque ele estava sendo desprezado, um servo de Deus, obediente, mas já começou a aparecer os falsos apóstolos, e estavam indo nas igrejas que Paulo tinha aberto e fazendo a cabeça do povo, gente. Desde lá de trás, essas coisas que a gente vê hoje começou hoje não. E muitas vezes eram falsos cristãos e muitas vezes era até da própria do próprio povo da onde o apóstolo Paulo veio, viu? Eles fingiam ser cristão para querer prejudicar os outros. Enfim, tem de tudo, gente, tem de tudo. Quando você vê uma história aí do cristianismo, não vai aceitando e condenando tudo, porque você não tem ideia do que o inimigo está fazendo por trás para enganar, para querer prejudicar. Hoje mesmo eu postei um vídeo acho que foi ontem à noite, um vídeo no meu YouTube de leitura do Evangelho de Marcos, e uma pessoa lá escreveu um bocado de coisa lá sem pé, sem cabeça, que não tinha nada a ver com o que eu estava falando, e eu tive que apagar. Eu falei, meu pai, mas o que falou não tem nada a ver, eu estou apenas lendo o Evangelho ali. Mas as pessoas, elas estão assim, sabe? Elas estão atacando. Vamos continuar a leitura, que Deus nos ajuda, que já está final de tarde. Que o Eterno nos ajude aqui nessa leitura. Em nome de Jesus, eu preciso. Esta é a terceira vez que vou visitá-los. De novo, para fazer essa terceira visita, o apóstolo Paulo teve que mandar uma carta primeiro. Acho que cada visita que ele fazia, ele mandava uma carta, que ele disse que a primeira carta sumiu. E ali Paulo, não sei se foi a primeira ou a segunda, sei que uma carta sumiu. E Paulo ali falando, essa é a terceira vez que eu vou visitá-los, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Então estava uma fofocaiada ali na igreja de Corinto. Gente, o apóstolo Paulo teve muito problema com a igreja de Corinto. Era uma igreja que muitos receberam os dons, mas não estava sabendo usar os dons da forma correta. E por causa disso, até hoje tem igreja que afasta do poder de Deus por causa lá da carta de Coríntios, porque também não sabe interpretar as coisas. E é como eu falei, o inimigo vai jogando confusão na cabeça dos seres humanos. Então, por isso você precisa conhecer o Evangelho, você precisa conhecer os escritos apostólicos, senão você também vai ficar confuso. Então, o apóstolo Paulo lá falando, né? Tentando explicar. Não sei que situação, que fofoca que saiu terrível ali, que Paulo tinha que ir lá para resolver aquelas questões, mas primeiro ele mandou uma carta, já preparando o povo, porque o negócio era tão sério, tão grave. Então vamos lá. Já o disse anteriormente, ele falando, já o disse anteriormente e digo de novo, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora estamos ausentes, digo aos que no passado pecaram e todos os demais, se eu for outra vez, não os pouparei. Então, tipo assim, ele falou, olha, quando eu chegar aí, eu vou falar o que tem que falar. Eu não vou ficar... que muitas vezes ele ficava, não queria, aborrecer o povo, não falava, mas aí dava problema. Aí ele falou, eu vou ter que falar. Quando eu for aí, eu não vou poupar de falar, isso que ele estava dizendo. Resolver os conflitos que estava tendo, ok?
Visto que vocês buscam provas de que Cristo fala em mim, ele não é fraco quando trata com vocês. Pelo contrário, é poderoso entre vocês. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus para o bem de vocês. Ok? Então, eu acredito aqui, gente, que era inveja mesmo que tinha do apóstolo Paulo. Tinha muita inveja, né? Aí vinha aqueles falsos crentes e ficavam atacando o apóstolo Paulo quando ele não estava presente na igreja. Ele tinha muitas igrejas para fazer visita, muita. Essa aqui era só mais uma delas. Então ele estava ali preparando porque ele ia fazer a terceira visita. E ele explicando ali, né? Versículo 4. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Aqui está falando, né, do Senhor Jesus quando morreu na cruz, né? Porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus para o bem de vocês. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto a gente estiver nessa terra, seja para o bem de alguém, meu Deus. Nem que seja para que a gente possa falar, entrega a sua vida para Jesus e viva com ele, porque com ele você não vai se decepcionar. Aleluia. Não vai. Com Jesus não. Vamos lá. Examine-se para ver se realmente estão na fé. Provém a si mesmo ou não reconhece que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Olha aqui, gente. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não é por aí que é isso que o pessoal fala por aí? Olha que ele diz. Examine-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmo. Prove a si mesmo. Ou não reconhece que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenha sido reprovados. Ok? Mas espero que reconheçam que nós não fomos reprovados. Mas o apóstolo Paulo está falando, não, mas nós não fomos reprovados, né? Tipo assim, ainda não chegou o dia do juízo, né? Nós não fomos reprovados. Estamos orando a Deus para que vocês não façam mal algum, não para que simplesmente pareça que nós fomos aprovados, mas para que vocês façam o bem, mesmo que pareça que nós fomos reprovados. Então Paulo não estava nem preocupando muito com a aprovação dele em pessoa, mas que a própria igreja não fosse reprovada, ok? Porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Porque nos alegramos quando nós estamos fracos e vocês estão fortes. E a nossa oração é esta, que vocês sejam aperfeiçoados. Ok? Estar forte na fé é bom, é muito bom saber que alguém está forte na fé. O problema é quando a pessoa acha que assim, eu estou forte na fé, começa a se achar muito, começa a ficar arrogante e daqui a pouco cai. Isso que tem que tomar cuidado, ok, gente? Vamos lá. Portanto, escrevo estas coisas estando ausentes, para que, estando presentes, não venham usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, procure aperfeiçoar-se, console uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos mandam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. Glória a Deus. Aqui foi o capítulo 13 de 2 Coríntios, que ele é pequeno e a gente fez de uma vez. Ok? Então é isso. Prepare-se que Jesus está voltando. Cuidado com os falsos profetas.
ok? Eu tô pregando a Bíblia, gente. Tem pessoas que elas vêm discutir comigo, mas eu tô lendo a Bíblia. Se você não concorda com o que está escrito na Bíblia, aí você vai falar com Deus, ok? Eu dou a minha opinião, mas você mesmo pode pegar a Bíblia e ler. Eu sempre falo aqui a referência que eu estou lendo, e eu não fico catando versículo aqui ou tacular igual muitas pessoas fazem, não. Eu leio o texto porque é assim que é a melhor forma de pregar, é o texto inteiro, ok? Você pode usar um versículo, você pega um texto bíblico para falar sobre ele, você pode usar outros versículos, porque tem outros versículos que vai encaixar ali naquele texto. Pela Bíblia tem os versículos, mas você precisa pelo menos pegar um texto inteiro e pregar. Tem gente que lê um versículo só e não ensina o povo a conhecer a Bíblia. Pai eterno, meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Conhecimento, sabedoria e tudo, gente. Então, aqui ele termina, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. E eu vos despeço até qualquer hora, que o eterno Deus me ajude a vencer as lutas e me dê saúde, me ajuda, me cura de corpo e alma e espírito. E a cada um de vocês que está do outro lado, busque a Jesus. Ele não vai negar falar com você. Pai, shalom.